Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Que bom, irmãos e irmãs, que nós nos encontramos no programa Oração Pai das Misericórdias. Que Deus seja louvado pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, que nos possibilita transmitir a Palavra de Deus, comunicar o Evangelho de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, comunicar a misericórdia de nosso Deus, de nosso Pai. Hoje é dia 5 de fevereiro do ano de 2021, é a primeira sexta-feira do mês. Muitas pessoas cultivam na primeira sexta-feira do mês a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, de acordo com as promessas do coração do Senhor. Que bom que, de fato, o coração de Jesus, ele possa nos inflamar do amor de Deus e do amor aos irmãos. Sexta-feira é dia também penitencial na vida da igreja. Aqueles que podem, que façam seu jejum, façam suas práticas penitenciais, de modo que nós nos recordemos do mistério da paixão e morte de Jesus e que seja renovada em nós a graça da ressurreição do Senhor. A igreja celebra hoje a memória da Virgem e Mártir Santa Águeda, a piedosa, bondosa e santa mulher, chamada Águeda, viveu no século III e deixou-nos grande exemplo de fidelidade a Cristo. Recebeu propostas indecentes dos infames, mas a sua escolha foi Jesus Cristo. Ela permaneceu na verdade do Evangelho e não teve medo de abraçar o martírio depois de terríveis torturas. Durante o império de Décio, que mandou perseguir e matar muitos cristãos e cristãs. Os fracos, aos olhos humanos, são fortes e invencíveis aos olhos de Deus. A firmeza de Santa Águeda nos motiva a viver com fidelidade a nossa fé. Para que nós meditemos esse amor do coração de Jesus, que inflamou o coração de Santa Águeda a ponto de testemunhar sua fé também por meio do martírio. Vamos tomar, irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia. É o Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 29. Marcos, capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes
habitantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a morte dos discípulos de Jesus não é uma realidade que agrada o coração de Deus. Porém, é uma realidade que acontece. Hoje a igreja celebra a memória da Virgem Mártir Santa Águeda. E toda a história da igreja é marcada pelo testemunho de tantos homens e mulheres que, por causa da fé cristã, do testemunho da fé, foram martirizados. Também João Batista, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, foi morto por causa da sua adesão à verdade de Deus, por causa do seu compromisso com a verdade de Deus. Irmãos e irmãs, nós que somos discípulos, missionários de Jesus Cristo, não podemos ficar barganhando, negociando a nossa fé. Não podemos ser tímidos no testemunho da fé. É claro, nós não devemos ficar brigando com quem quer que seja. Devemos testemunhar a nossa fé por uma vida comprometida com o mandamento do amor, mas sem ficar querendo violência, brigas e coisas desse tipo. Custe o que custar, nós devemos ser comprometidos com a verdade do Evangelho. Custe o que custar, devemos perseverar no testemunho da fé. E que a intercessão dos mártires de Deus, a intercessão de Santa Águeda, alcance do coração de Jesus a graça desta fidelidade a Deus, fidelidade ao Evangelho de Deus, custe o que custar. É a graça que nós pedimos ao Pai das Misericórdias. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Águeda, Virgem e Mártir, sobre vós, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.